Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer revê-los aqui. E, em especial, nesse mês de novembro, né? A gente está no finalzinho de novembro, que a nossa casa comemorou, a casa de Eurípides, né? Comemorou 50 anos de inauguração e, coincidentemente, no dia 1º de novembro, né? Quando, nesse ano, a gente comemora os 100 anos de desencarne de Eurípides, né? Então, tanto a nossa casa, como várias outras, cujo mentor também é Eurípides, e a própria cidade de Sacramento, lá no interior mineiro, lá no Colégio Allan Kardec, estão em festa, né? Então, não é por acaso que uma casa chega aos 50 anos, ao lado de Eurípides. E como esta aqui, com muito mais de 50, né, porque foi daqui que os fundadores levaram, né, toda a intuição necessária para iniciar uma obra lá em Jacarepaguá. Eles eram frequentadores daqui da casa. Portanto, somos casas co-irmãs, né? E muito que conversar, muito que amparar uma a outra, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando de transição planetária, onde as questões éticas e morais nos falam tão caro, né? E é por isso que nós vamos estudar hoje o finalzinho do capítulo 12, da parte 3 do livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral, né? Da perfeição moral. Exatamente no momento que nós estamos atravessando, né? Como nos posicionarmos perante esse mundo, ainda de provas e expiações, mas como espírito que somos, encarnados, espíritas que somos também, cristãos. Portanto, o nosso posicionamento perante o lado de fora, lá depois da calçada, bem depois do portão da casa, tem que ser o mesmo quando dentro de uma casa espírita. Nós não podemos usar máscaras e nem fingir uma coisa que não somos lá fora, principalmente no ambiente de trabalho, dentro do convívio familiar e também, como eu sempre falo quando eu venho aqui, dentro da nossa casa, que é o local mais difícil de ser espírita, que é dentro do nosso lar. E é ali que a gente tem que começar. Ali que a gente tem que começar a dar todo o testemunho, toda a prática evangélica que nós estamos aprendendo dentro desta casa espírita, que também não é por acaso que a gente chegou aqui, não foi por acaso. Então, dentro do nosso planejamento reencarnatório, da nossa programação reencarnatória, nessa ambientação que a gente está tendo agora, nessa encarnação, estava lá que nós chegaríamos a uma casa espírita e poderíamos até contribuir, né, efetivamente com o nosso trabalho, tentando diminuir um pouquinho dos nossos erros lá de trás, né, do nosso passado, recente ou remoto, das coisas que nós fizemos e que até hoje nos magoa profundamente, principalmente quando estamos no plano espiritual, na erraticidade, na pátria espiritual, porque ali nós estamos desnudados, pessoal. Os espíritos um pouquinho mais superiores do que nós olham para o nosso perispírito e sabem exatamente quem somos. Não precisa falar nada, é só se apresentar a eles. E eles olham o nosso perispírito e sabem exatamente quem está na frente deles. Por isso que nós temos a obrigação de nos melhorarmos, de conhecer melhor nós mesmos. Esse é o desafio do estudo de hoje. Como é que a gente pode fazer isso? E na página que vocês receberam, assim que entraram, se não pegaram, pode pegar na saída, Emmanuel, logo no início diz, posso pegar aqui? Emmanuel diz logo no início que o espírita sincero, o espírita verdadeiro, não é aquele de boca para fora, mas o espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário.
Não é o Marco Júver que está falando, não. É Emmanuel aqui. Durante 3 anos. Já é o tempo suficiente para saber se a gente está melhorzinho ou não. E ele foi muito caridoso, viu? Ele foi muito caridoso. O André Luiz pega mais pesado. André Luiz diz que no momento que a gente assiste uma palestra, a gente já está compromissado com a doutrina e não pode dizer, eu não sabia disso. Uma palestra já é suficiente para enquadrar vocês dentro do que cabe o espírita cristão a realizar aqui no plano do planeta Terra, ainda um planeta de provas e expiações, bem sabemos, mas a nossa responsabilidade é maior. Por isso que no retorno à pátria espiritual, o fato de ser espírita complica mais as coisas, pessoal. Não facilita, não. Muita gente pensa, eu sou espírita, eu conheço o mecanismo das coisas, eu sei de onde vim, por que eu estou aqui, né? Eu sei de tudo. Não. O compromisso é maior pelo fato de ser espírita, exatamente por você saber de onde veio, por que está aqui, o porquê das provas e expiações. Então o compromisso é maior. E nós seremos cobrados exatamente por isso. Por sermos espírita, por termos estudado, compreendido aquilo que nós estamos estudando e não praticamos. E essa parte moral é dificílima. Dificílima. Inclusive, quando nós que estudamos a doutrina e estamos sempre na tribuna, nós que fazemos os estudos com o público, ficamos um pouco envergonhados por falar sobre moral, sobre postura moral e ética do espírito, sabendo que nós temos muitos defeitos, muitos. Então ficamos realmente melindrados, né, por falar do tema, mas como o nosso ouvido está mais perto da boca do que de vocês, somos o primeiro a aprender, os primeiros a terem a noção exata do compromisso que temos que realizar. Então o fato de eu estar falando isso tudo não significa que o Marco Júver está longe dos problemas morais, dos problemas de relacionamento e outros que nós iremos estudar aqui nesse momento da nossa ambientação reencarnatória. É um momento de aprendizado, mas temos certeza que a partir do momento que você chega à casa espírita, algo muda em cada um de nós. E eu, isso eu posso dizer isso com a maior sinceridade. Se não fosse a doutrina espírita, graças à doutrina espírita, eu seria muito pior do que eu sou hoje. Muito pior. Mas como é que a gente pode saber isso? Inclusive, nós vamos ver isso aqui hoje. Basta você fechar os olhos quando for dormir, na cabeça lá no travesseiro, e fazer uma revisão de tudo que você realizou. Nós vamos falar disso aqui hoje. É a melhor maneira de você se conhecer, fazendo esse retrospecto, pensando nas coisas que fez, nas coisas boas e nas coisas ruins que realizou, nas ofensas que deixou no ar, na falta de trato, de carinho com o próximo, ao invés de dar mais amor e paciência. Isso tudo a gente tem que pesar na balança ou na contabilidade divina do nosso dia a dia. Essa dica é dada por Santo Agostinho. É ele que vai fechar o capítulo 12 dessa parte terceira do Evangelho, do Livro dos Espíritos. É Santo Agostinho que vai dar essa dica para a gente e explicar exatamente como é que a gente tem que fazer. Então, quando a gente lá está fazendo a nossa prece, deitado no nosso quarto, na nossa cama, fazendo a nossa oração, e a gente pode, através desse retrospecto diário, saber que tipo de espírito somos nós. Que espírito, que sentimento a gente ainda traz, através das coisas que nos apetece, que nos dá prazer, as coisas que gostamos de realizar,
Com esse tipo de raciocínio, podemos perfeitamente entender quem somos nós e porquê das nossas dificuldades de hoje, das nossas provas, expiações. Basta fazer um teste bem simples, que nós vamos comentar daqui a pouco. E isso foi trazido pelo Espírito Santo Agostinho, um dos grandes doutores da Igreja, falando exatamente de um método que ele utilizava sempre que ele ia dormir. Santo Agostinho dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever que eu deixei de realizar. E mais à frente ele diz assim: se ninguém pensar também, meditar, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de que precisava de reforma, do que em mim precisava de reforma. Então, todas as noites, no final do dia, Santo Agostinho fazia essas interrogações. E estudando a vida de Eurípides, sabemos que ele fazia tal coisa também. O Chico fazia isso todas as noites, quando ia orar, quando estava prestes a dormir, ele fazia esse balanço. Então isso não é novo, isso veio lá da época de Santo Agostinho, da Idade Média, onde todos nós deveríamos fazer tal exercício. Evitaria até gastar dinheiro com terapias de vidas passadas, né? Tem gente, inclusive espíritas, que gastam uma grana com psicólogos para fazer a TVP. Não tem que saber nada, pessoal. Você já sabe intimamente o que foi. Não precisa gastar dinheiro com essas coisas, não. Você, voltando-se para dentro de si, você vai saber quem foi. Não tem que gastar dinheiro. E depois, se é para esquecer algumas coisas, não é para tocar mais no assunto. Se a gente reencarna com a bênção do esquecimento, é para esquecer mesmo. E para partir daqui para frente, para se melhorar. Então, vamos esquecer lá o nosso passado delituoso, que com certeza foi, porque senão não estaríamos na Terra, né? É um planeta para espíritos imperfeitos, espíritos primitivos, ignorantes, brutalizados por essa ignorância. Ninguém aqui é santinho, senão nós não estaríamos na Terra, com certeza. Estaríamos em outro orbe. E aí vocês podem dizer assim: mas será que a doutrina espírita poderia me dar uma receitinha de bolo para eu enfrentar essas dificuldades, para fazer esses testes que o Santo Agostinho fez e me conhecer um pouquinho melhor? Olha, pior que ele dá essas dicas, viu? Aqui no finalzinho do capítulo 12, ele dá a receita de bolo. Ele dá. E ele começa, aliás, eu enumerei, porque o nosso tempo é pequeno, eu enumerei apenas 6, porque senão o tempo não ia caber. Sem falar das páginas que vocês receberam aqui. Vou pegar de novo aqui. Emmanuel dá mais de 15 sugestões. Vocês leram isso aqui direitinho? Lê em casa então com mais calma. Santo Agostinho vai explicar aqui como fazer. E Emmanuel dá 15 dicas para você conhecer melhor você mesmo, examinar a si mesmo, que é o nome da página. Eu só vou dar umas pinceladas em algumas, né? Ele diz aqui: está mais calmo, afável e compreensível após esses 3 anos que você está na casa espírita, né? Você anda um pouco mais livre dos anseios, da influência das posses terrestres.
do poder que você tem com o dinheiro, o querer ter. Eu imagino o Black Friday, né? Como é que foi, né? Foi um desafio para muitos de vocês aí, né? Será que eu tenho que comprar isso só porque está na promoção? Não, eu não preciso. Mas o preço está bom, né, cara? Eu vou comprar. Mas você precisa daquilo? Ano que vem vai ter mais, pessoal. Ano que vem vai ter mais. Auxilia aos necessitados com mais abnegação. Tens orado realmente? Está de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos anos? Olha, se a gente não melhorou, alguma coisa está errada. A casa e outras casas espíritas costumam dizer que quando a gente chega para tomar um passe, beber uma água fluidificada, a gente tem que sair daqui um pouquinho melhor do que quando entrou. Ninguém pode sair de uma casa pior do que quando chegou aqui, senão alguma coisa está errada. Aí tem que procurar urgentemente o atendimento fraterno para conversar, mas em geral, quase 100% daqueles que aqui chegam saem melhores. Isso é natural. O passe magnético que revigora, né, que recarga as nossas baterias, a água fluidificada que faz com que a gente fique mais tranquilo, ajudando até mesmo o nosso perispírito, né, a absorver essa energia que vem pela água, para resolver até alguns problemas de saúde que a gente ainda nem pensa em ter. Mas muitos estão sendo, nesse momento aqui, curados por algum problema que vocês nem imaginam que tenham. Até mesmo um simples resfriado, uma gripe. Muitos já estão sendo curados quando chegam à casa espírita. Então, temos que sair melhor. Então, Santo Agostinho vai fazer essa caridade para nós, além desta que Emmanuel já nos deixou aqui no papelzinho. São perguntas que Emmanuel faz e que, se você, na maioria dessas questões, disser não, realmente você ainda não introjetou a doutrina dentro de você. Aí você vai ter que fazer um trabalho maior. Porque, da mesma maneira que nós rotulamos, né, as pessoas lá fora rotulam o espírita de uma maneira diferente daqueles que são os outros cristãos, porque nós realmente somos diferentes nesse aspecto, porque a única religião, seita, doutrina, o nome que vocês queiram dar, que compreende o momento da morte e a partir dali o que acontece realmente com os espíritos, por isso que ela é consoladora e por isso que a gente tem que ser, vamos dizer assim, envolvido por uma atmosfera diferente para modificar o nosso pensamento e até mesmo o que nós fazemos no dia a dia. Somos diferentes por causa disso. Estamos numa doutrina que é realmente abençoada, que mostra para nós os motivos das nossas dificuldades, o porquê da dor, ou como está lá no Evangelho, do choro e do ranger de dentes. É uma doutrina definitivamente consoladora, sim. E é por isso que nós chegamos aqui, em busca dessa consolação. Repito, ninguém chegou aqui por acaso. Então nós temos um compromisso com essa doutrina, e principalmente com o fazer, o realizar, o testemunhar lá fora, com tudo isso que nós estudamos aqui dentro. Por isso ele começa, Santo Agostinho, começa a dizer a primeira dica das 6 que a gente vai analisar com calma aqui. A primeira: evocaste todas as ações que pratica durante o dia e inquiriu a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito? Era isso que ele fazia quando ele botava a cabecinha lá no travesseiro ou rezava. Ele era católico, era da igreja, naquela época não tinha doutrina espírita. Então os grandes ícones da igreja católica eram e são espíritos de alta envergadura espiritual,
como Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho orava para Deus, exatamente analisando o seu comportamento. Ele dizia assim, passava em revista o que fizera e todas as noites evocava as ações que praticara durante o dia e inquiria a mim mesmo o bem ou o mal que houvera feito. E ele botava na balança. O que é que eu fiz de bom? O que é que eu fiz de ruim? E eu posso até acrescentar uma coisa a mais. O que é que eu não fiz para nada, para ninguém? Será que eu fiquei em cima do muro naquele momento? Eu não fiz nem o bem nem o mal, mas deixei de fazer o bem. Por isso eu vou ser também responsabilizado pela oportunidade que eu tinha de fazer o bem e não fiz. Me omiti. Aliás, já até comentei isso aqui numa outra oportunidade. Uma jovem da nossa pré-mocidade lá no Eurípides, perguntando por que ela tinha reencarnado exatamente nesse momento que nós estamos enfrentando aqui no Brasil e em todo o planeta. A gente estava falando sobre a evolução do planeta para o mundo de regeneração, que isso só iria se efetivar daqui a uns 200, 250 anos, é quando vai ser formatado o planeta de regeneração. Estamos ainda no processo de transição, né? Afinal, estamos no início do século 21, no início do terceiro milênio. Nós nem completamos a segunda década do terceiro milênio. Nós já comentamos isso aqui algum tempo atrás. O terceiro milênio acaba no ano 3000. A gente só está na segunda década, então tem muito que aparecer, muita coisa nova para surgir, para aparecer, para a gente aprender, e muitos conflitos para solucionar nesse momento de transição, porque todo momento de transição é conflituoso, Aí ela pergunta uma questão que todo mundo aqui poderia perguntar. Todo mundo aqui poderia ter feito essa pergunta. Então, por que eu nasci agora? Eu não poderia esperar mais uns 150 anos, para quando o negócio já estivesse melhor, né? Não tivesse tanta violência, tanto medo, terror, assassinatos. Muitos têm até medo de sair na rua hoje. Então, por que eu nasci exatamente agora no olho do furacão? Essa garotada do terceiro milênio, você é evangelizador, você sabe disso, né? Essa garotada faz cada pergunta. Aí eu me lembro que eu até, brincando não, que eu fiz exatamente isso, quando eu falei para vocês isso, a primeira reação minha foi fazer uma prece para responder essa pergunta, né? Porque eu não sabia o que falar, fui pego desprevenido. E a garotada pergunta assim, né? Quem é avô, quem é avó, tio, pai, né? Mãe de crianças que estão chegando agora na nova era, sabe o que eu estou falando. É umas perguntinhas, da onde esse cara tirou essa pergunta, né? Quem falou isso para ele? É do Espírito, pessoal. É do Espírito. E vai acontecer mais isso, né? Porque eles estão chegando. A nova era está aí, né? Não foi por acaso que Kardec deixou esse estudo no último livro do Pentateuco. Olha só, hein? No último livro do Pentateuco, que é a Gênesis, no último capítulo da Gênesis e no último item da Gênesis, a nova era. Não foi por acaso que ele deixou aqui, vou deixar isso para vocês, é para refletir. E a galera está chegando aí, pessoal. Está chegando uma turma maravilhosa de meninos, meninas, jovens, que irão, segundo os mentores da nossa casa espírita, irão chegar à casa espírita, buscando inclusive a evangelização, muitos deles, com os próprios pés. Não vai ter papai e mamãe levando, não. Então, quem trabalha com terceiro ciclo, pré-mocidade, mocidade, se prepare, que diz quando vai aparecer aí um jovem querendo estudar a doutrina espírita. E o pai vai vir depois, hein? Porque hoje é o contrário, né? É o pai que leva a criança. Agora vai ser diferente, o pai vai vir depois. E essa garotada, que eu chamo da garotada do terceiro milênio, já está aí. Eu recentemente, preparando um estudo, entrei lá no YouTube, que eu uso muito esse recurso também, de tirar ideias de outros companheiros,
Entrei lá no YouTube e vi, rapaz, um espírito de um jovem que eu jurava que era o filho do Haroldo Dutra. É Arthur Valadares o nome do garoto. Deve ter uns 28 anos. Pela idade eu deduzi que não era o filho do Haroldo. Mas é a cara do Haroldo, se comporta, fala como o Haroldo e é excelente na oratória como o Haroldo. Arthur Valadares, é da cidade do interior mineiro, Patrocínio, da cidade de Patrocínio. Entre no YouTube, Arthur Valadares, Valadares com W. Vocês não vão acreditar do que vocês vão ver na telinha lá do computador. Mas é essa garotada que está chegando. Não tem só um Arthur Valadares, não. Tem um monte deles aí. E falando de doutrina com consciência total. É a turma da nova era que já está aí. Portanto, não se assustem, não. Eles vão chegar, eles vão começar a entrar por dentro da casa, tomar os seus setores que lhes serão devidos perante a programação reencarnatória, e em breve ajudarão ao Brasil a se tornar efetivamente coração do mundo, pátria do Evangelho. São eles que vão formatar esse coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a primeira coisa que o nosso companheiro, nosso espírito amigo, Santo Agostinho, nos recomenda é inquirir a si mesmo o bem e o mal que fizeste. Isso é o início. Para mim, isso já seria tudo, né? Já seria tudo, mas ele fala, não, vamos começar por aí. E podemos fazer isso durante a noite. Às vezes, os erros que a gente comete e que nós não imaginamos que cometemos, até mesmo pela forma de falar, de responder, pela impaciência, porque a gente fere as pessoas com palavras também. Com palavras. E depois de algum tempo você encontra com ela e você diz assim, puxa vida, eu cumprimentei, ela mal falou comigo e falou de uma maneira ríspida, como se não quisesse falar comigo. O que é que eu fiz para ela? Foi isso que você fez algum tempo atrás. E você nem pensou, né? Nem refletiu. Foi até inocente, mas agiu mal. Não teve paciência para com ela, respondeu de forma agressiva e ela não esqueceu. E ela revidou quando pôde. Aliás, no nosso dia a dia, lá fora, na rua, às vezes encontramos pessoas que você diz, poxa, mas essa aí, o que eu fiz para essa criatura ser minha inimiga? Ué, você não lembra, mas que você fez alguma coisa, fez. Que ninguém vai ser o teu inimigo de graça. Até mesmo quando a gente nunca viu uma criatura e chegamos perto dela, a gente sente aquela vibração de amor ou de ódio, sem você nunca ter visto. Aproximando apenas o teu perispírito com o dela, você sente no seu interior uma certa animosidade ou um carinho muito grande por aquela pessoa, sem você nunca ter visto. São consequências do nosso passado. Já dizia o meu pai, né? As pedras rolam, mas se encontram. Um dia as pedras vão se encontrar. E aí é o momento da gente dar o nosso testemunho. Essa foi a primeira receitinha de bolo. Qual o segundo passo? Se aprovesse a Deus chamar-se nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se Deus chamar para retornar à pátria espiritual nesse momento, você teria medo de olhar alguém ao entrar no mundo dos espíritos? Teria vergonha de se encontrar com alguém na erraticidade, de rever determinada criatura que você sabe que está devendo alguma coisa, que aqui como encarnado, quando você vê numa calçada, você vai para outra, aqui dá para a gente esconder, né? Levantar o vidro do carro, né, adesivado, fingir que não viu,
se esconder na esquina, deixar ela passar. Eu fazia isso com o meu orientador de mestrado, que eu estava devendo, né? Aí eu quando ele aparecia na esquina, meu professor aparecia, eu estou devendo trabalho, eu me escondia, e assim de outras pessoas também. Aqui na Terra a gente pode fazer isso, mas na pátria espiritual não dá não. Como eu falei, o teu perispírito vai te mostrar quem é. Agora, e se você encontrar aquela pessoa que você não gostava dela, não vou dizer detestar, né? Mas não tinha prazer em conversar, você achava que era uma pessoa chata. Aliás, no livro e também no filme do Nosso Lar, tem um momento desse, né? Tem um momento desse em que acho que bem no início do filme, assim que André Luiz desencarna, ele está lá no lago, ele vê lá do outro lado uma pessoa, né, que era uma cliente dele, né, pessoa muito carente, pobre, que sempre ia pedir ajuda, e ele ajudava, sim, ele não cobrava nada, né, por isso o mérito que ele teve também, em alguns momentos na pátria espiritual, no retorno, mas ele não gostava dela, achava ela chata, e quando ele via lá, ele tentava se esconder, mas teve um momento que os dois tiveram que ficar frente a frente. E quando isso acontecer, nós temos uma relação grande ou pequena de espíritos que nós não queremos nos encontrar no plano espiritual? Essa lista é grande ou pequena? Eu acho que não ter ninguém é difícil. É para nós, né, espíritos imperfeitos, mas que seja pequena, né? E que possamos resolver na melhor maneira possível. Por isso que está lá no Evangelho, numa passagem muito interessante, que Jesus recomendava para você ir ao encontro do teu irmão, pedir perdão enquanto tem tempo, enquanto está encarnado. Lembra dessa passagem? Porque depois que chega lá, as coisas podem se complicar. Podem se complicar. Então, enquanto você está encarnado, e tem aquela pessoa que desde a minha juventude eu briguei e nunca pedi perdão, está na hora de você rever os seus valores aí, viu? Enquanto está encarnado. Senão, é uma aposta que você vai fazer e vai levar para o plano espiritual. E se Jesus falou, vai lá enquanto tem tempo, peça desculpa ao teu inimigo, ao teu irmão e volte em paz, é porque ele tem razão, hein? Quem sou eu para discordar de Jesus, né? Se ele falou isso. No terceiro item aqui, examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Contra Deus, gente, tem um monte de pessoas que jogam impropérios contra Deus, que não tem ideia daquilo que pediu no mundo espiritual, principalmente relacionado a doenças e a provas dificílimas, que reencarnam e esquecem tudo pela bênção do esquecimento, mas como crianças espirituais que somos, jogam impropérios contra Deus, até mostrando o seu egocentrismo, a sua vaidade, o seu orgulho, como se fosse a única criatura que existe na Terra. Está com uma dor no dente, Deus não está vendo que eu estou sofrendo, não vai me ajudar. Isso sem falar de coisas mais sérias. No momento de uma doença, até uma doença kármica, ou na perda do emprego, isso tudo faz parte da nossa programação reencarnatória. São provas dolorosas, sim, difíceis, mas não podemos nos comportar como uma criança, reclamando contra Deus. Nós é que pedimos essa oportunidade, essa prova. E olha, outra que está lá no Evangelho também, lá está escrito que ninguém carrega um fardo maior que pode suportar. Se nós estamos passando por essa prova, é primeiro porque nós pedimos, e segundo, foi aceito, porque nós temos condições morais e espirituais de suportar. Se não tivesse na hora, se não tivesse no momento, nós íamos esperar uma outra encarnação, quando estivéssemos também com uma condição moral um pouco melhor,
para entender a dificuldade que estamos passando. Então, Santo Agostinho diz, né? Examinai o que fizeste contra Deus, contra o vosso próximo e contra você mesmo. Contra você mesmo. E ele termina dizendo aqui: as respostas vos darão ou descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, você vai dialogar com você mesmo. A Luzia Matias tem um livro muito bom que fala sobre isso, né? A autocura. Hoje quase todas as casas estão trabalhando muito a autocura, a autoajuda, né? Não tem só livros pagãos, vamos dizer assim, nas livrarias, né? De autoajuda. Também no meio espírita tem muita coisa relacionada àquilo que nós acreditamos, naquilo que nós estudamos, né? E a Luzia Matias, lá do Leon Denis, fez um livro muito bom, e que em 15 lições, 12 a 15 lições, ela faz com que a gente reflita, né, sobre a nossa conduta. É um livro muito interessante, é para ser estudado a cada capítulo, não para ser lido apenas, para ser estudado. Quarta observação de Santo Agostinho: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificaríeis se fosse praticada por outra pessoa. Então, você fez uma coisa, né? Você fez uma coisa, você acha que fez uma coisa boa. Bom, agora vamos inverter os papéis. Uma outra criatura fez a mesma coisa que você fez e você não gostou. Você não gostou, você então vai repetir o que ela fez? Você condenou, você disse que aquilo não foi legal, magoou, machucou alguém, não foi feliz na sua intenção, então você vai fazer a mesma coisa? Então o que o Santo Agostinho pede aqui, que antes da gente fazer, reflita se alguém fez algo parecido com o que você vai falar ou vai fazer. Reflita nas consequências. Qual foi a consequência que aquele nosso irmão fez? Qual foi a consequência para aqueles que estão em volta dele, para ele mesmo? Isso existe até no mundo corporativo, pessoal. As empresas estão fazendo hoje o que nós chamamos de benchmarking, que é exatamente isso: ver o que os concorrentes estão fazendo, de bom ou de ruim, para repetir, o de ruim para evitar, e o que estão fazendo de bom para imitar. Chama-se benchmarking, é uma estratégia muito interessante, que já tem mais de 10 anos isso, que chegou ao Brasil, que eles vão observando, em alguns momentos, vão dissecando o produto para saber o que tem dentro dele, para copiar e para fazer igualzinho, ou melhor. Então todo mundo, no mundo corporativo, faz isso. Por que a gente não pode fazer isso? E os exemplos estão aqui. Lá fora, milhares, milhões de pessoas nos cercando. Nós não podemos fazer isso também? Observar, puxa, aquela ação daquele companheiro foi louvável, eu vou fazer igual também. Por isso que nós devemos fazer boas ações, para que possamos espalhar entre os nossos irmãos essas boas ações, porque nós somos observados. Não pensem vocês que ninguém olha para a gente, principalmente quando somos espíritas. Aí sim, somos mais observados ainda, principalmente dentro da nossa família. Então, estamos sendo observados. Caso vocês não concordem comigo sobre esse aspecto, dê uma tropeçada feia e vê o que é que vai acontecer imediatamente. Milhares, centenas de dedos estarão sendo apontados para a tua cara e dizendo assim: mas você que é espírita faz tal coisa. Opa, então eles estavam olhando para mim, né? Eu estou sendo observado a todo instante, pessoal. E não teve criatura, por isso que é uma criatura de Deus, né? Que nunca foi tão vigiada como o nosso Chico. O Chico não tinha vida social, pessoal. Quando ele botava o pé na calçada e ia para a rua, todos os olhos acompanhavam. Todos os olhos. Inclusive, um dia ele entrou num hotel, acompanhado de uma mulher. Ih, escândalo. Porque mineiro já não é chegado à fofoca, né? Mineiro não é muito chegado à fofoca, né?
me disse, mas quando ele entrou no hotel com uma mulher, o Beraba toda ficou sabendo. Chico entrou no hotel com uma mulher e voltou sozinho. Então alguém ficou olhando, né? Alguém ficou na porta esperando, né? Voltou sozinho, saiu do hotel sozinho. Depois tudo foi esclarecido. Era a irmãzinha querida dele, que chegou em viagem, ele levou até o apartamento, deixou lá as malas e foi embora. O Chico, hein? E nós somos também observados, pessoal, por encarnados e desencarnados, não é só por olhos materiais, não. Já dizia Paulo, né? Nós estamos cercados de uma multidão de espíritos. Uma nuvem, né, enorme de espíritos nos envolve. Então não pense você que está fazendo aquela coisa escondidinha, que está muita gente desencarnada te vendo, viu? E hoje, na rua, se não são os olhos materiais, são as câmeras, né? Está todo mundo. Você não está mais livre, pessoal. Há muito tempo você já não estava. Hoje, então, com a cibernética, com a internet, né, com as redes sociais, aí que você está perdido, né? Mas já estava antes em relação a essa nuvem de espíritos que te cercam e que te monitoram também. Inclusive o seu espírito amigo obsessor, que nós vamos falar dele agora. Vamos falar dele agora. Ó, procurar, é o item 5. Nós vamos falar dele agora. Você sabe que tem obsessor encarnado e desencarnado, né? É para esse que nós vamos dar o recadinho. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Então, procurar saber o que pensam os seus amigos sobre você. Só que o amigo sincero, verdadeiro, ele nunca vai falar a verdade. Ele nunca vai dizer que você não presta, que você é mentiroso, que você é mau caráter. O amigo não vai dizer. Mas o inimigo vai. O inimigo vai te botar na cara, frente a frente, tudo aquilo que você merece ouvir. Por isso que os amigos espirituais e Santo Agostinho adverte, né? Mesmo que seja a opinião do seu inimigo, não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Não é teu inimigo? E Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Então é por isso que de vez em quando aparece aquela pedrinha no nosso sapato, aquele calinho, né, no nosso pé. Não é por acaso não, foi colocado ali pela bênção de Deus para nos alertar, e nós ainda ficamos com raiva dele. Abençoe, dizia o Chico, abençoe o seu inimigo, que graças a ele você pode se modificar. E para pensar, gente, para pensar. Ele não tem razão em algumas coisas que fala para a gente? Que nós ainda somos egoístas, só pensamos na gente, fazemos nada para ninguém, só protegemos aqueles que estão em volta do nosso umbigo. Para pensar no que eles falam e aproveita a informação para se modificar. E agradece a Deus por ter aquele companheiro do teu lado. Inclusive no ambiente de trabalho, que não é fácil, né? Todo dia um cara desse do teu lado, mas ele vai te disciplinar. Porque o dia que ele não tiver mais nada para falar de você, é que você já está no ponto. E poderá levar muito tempo, depende de você. Vai depender de você. E aquele calinho vai ficar ali do lado. Então, Santo Agostinho dando a dica, hein? E a última dica dele: averigue de forma insistente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores.
como se fosse aquele jardineiro, né? Tirando as ervas daninhas lá do quintal da sua casa, procurando deixar o quintal, o seu gramado, o mais belo possível. Então, todo dia, vamos prestar atenção nisso, de tentar tirar, evitar os maus pendores que a gente traz. Aquele homem velho nos insiste em nos perseguir. Das encarnações passadas, ele está aqui com a gente de novo. São as nossas tendências, aquilo que nos apetece, aquilo que a gente gosta de fazer. Isso vai atrair os irmãozinhos infelizes, porque eles não aparecem de graça. Os obsessores, eles não surgem de graça na nossa vida. Nós é que convidamos para que eles estejam com a gente. Porque se eu pensasse no bem, coisa que a gente não faz todos os dias, se a gente fizesse só o trabalho no bem, coisa que a gente ainda não faz, a gente só atrairia espíritos como aqueles que vinham ao entorno do nosso Chico, do nosso Bezerra, sempre cercado de amigos espirituais da mais alta hierarquia espiritual, porque o pensamento desses, que eu acabei de citar, estavam lá em cima, irradiava luz e atraía espíritos afinizados como eles. Mas, se a gente só fala coisa ruim, só pensa coisa ruim, só comenta coisa ruim, quem é que vai estar do nosso lado? Não é nenhum André Luiz, nem é nenhuma Meimei. Não vai ser esse, não, gente. Então, a gente tem que se conhecer mesmo e melhor. E isso é tão antigo, pessoal. Isso é tão antigo, porque logo no início do estudo desse item, na pergunta 919, Kardec pergunta assim, isso para fechar: qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? É a pergunta de Kardec, 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem encarnado, né, de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí olha o que é que os espíritos respondem. Por isso que eu falo que isso é tão antigo, gente. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E qual foi o sábio que falou isso? Vocês sabem? Sócrates. Existe na literatura da filosofia, né, uma dúvida, mas a maioria diz que foi Sócrates. Mas é uma dúvida que foi, possivelmente, né, Tales de Mileto. Há uma dúvida. Será que foi Sócrates mesmo que falou ou ele repetiu o que Tales já tinha dito antes? Ninguém sabe, ninguém pode dizer. Mas essa frase está esculpida no templo de Apolo, lá em Delfos. E a frase total, veja a profundidade. A gente só leu um pedacinho da frase. Conhece-te a ti mesmo? É só um pedacinho. A frase completa faz com que a gente entenda que naquela época já se pensava no espírito imortal. Por isso que Kardec, na introdução lá do Evangelho, coloca Sócrates, Platão e Aristóteles como precursores da doutrina. Lá no Evangelho, na introdução, Sócrates e Platão, precursores da doutrina espírita, vários séculos antes de Cristo, pessoal. E olha a frase completa, seja de Tales de Mileto, ou seja de Sócrates, não importa. Está escrito assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se você se conhecer, você vai chegar próximo a Deus, vai chegar bem próximo a Deus, e vai estar em contato com esse universo infinito, porque você faz parte dele, mesmo que seja menor que um grãozinho de areia lá da praia. Você faz parte desse imenso universo infinito que nos cerca. É um exercício de filosofia. E como eu citei aqui o meu professor de mestrado, né,
isso já faz algum tempo, eu coloquei na introdução da minha dissertação uma frase que vem bater exatamente com essa de Sócrates. É de um pensador chinês, autor desconhecido, que dizia assim: se você quer conquistar o mundo, antes dê 3 voltas dentro da sua sala. Se você quer conquistar o mundo, antes dê 3 voltas dentro da sua sala. Quer conhecer-se a si mesmo? Você tem que entrar dentro de você, dar algumas voltas dentro de você, através dessa análise, dessa receitinha de bolo que Santo Agostinho nos dá. Quando for dormir, pensa no que fez, nas coisas boas que realizou, que eu sei que foram muitas, mas nas coisas ruins, até mesmo pela nossa ignorância, pela nossa pequenez, porque nós fazemos e cometemos muitos erros, pessoal, não porque a gente quer, mas não somos crianças espirituais, como diz Emmanuel, não somos. Então cometemos o mal por ignorância, não porque a gente quer. Depois que a gente joga a palavra, que fere o companheiro com a palavra agressiva, violenta, depois a gente se arrepende, mas já era, a palavra já saiu. Então nós cometemos o mal por ignorância e não mais por prazer. Esse período já passou, esse período já foi. Tanto que aqueles que continuam a fazê-lo, a cometer esse mal por prazer, por ter prazer de ferir o irmão, de atingir mortalmente o companheiro, através da violência, do terrorismo, esse terror que invade todo o planeta Terra, assim que eles desencarnam, eles são retirados do orbe para que, ao mesmo tempo, esses espíritos da nova era, que estão dentro da nossa casa, muitos deles, cheguem para ocupar o espaço e povoem a Terra para um planeta de regeneração. O nosso tempo já terminou, muita paz a todos. E eu acho que eu já posso desejar um Feliz Natal, porque eu acho que esse ano eu não volto mais. Então, que todos tenham um Natal muito legal, com Jesus no coração e dentro dos seus lares. Muita paz a todos. Obrigado.